Pessoal, existem algumas relações entre os lados de um triângulo retângulo que muito nos interessam. São relações muito famosas. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma relação chamada cosseno de um ângulo e vou compartilhar com vocês uma outra relação chamada seno de um ângulo. Então aqui nós temos três ângulos internos, estamos falando de um triângulo retângulo, então um dos ângulos é 90 graus, existe o cosseno de 90 graus e o seno de 90 graus, não vou falar sobre eles, desculpa, não vou falá-los, é horrível, não vou falar sobre eles agora, mas eu quero falar do cosseno de alfa, do seno de alfa. Quero falar do cosseno de beta, do seno de beta. E de novo, ouça o que eu estou dizendo. São relações entre os lados e o ângulo. Um triângulo tem três lados. Um triângulo tem três ângulos. Quais são as relações que existem aí? Então vem cá. Primeiro, os nomes. O lado oposto ao ângulo reto, ele tem um nome muito especial, hipotenusa. Acabou. Esse é o nome do lado oposto ao ângulo reto. Hipotenusa, com H. Eu escrevi aqui hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de lados ou catetos. Cateto é sinônimo de lado. Cateto é igual a lado. Agora, olha que interessante. Eu disse que nós vamos relacionar os lados com os ângulos. Quando nós olhamos para o ângulo alfa, ele está entre quem e quem? Ele está entre a hipotenusa e entre este lado ou este cateto que eu chamei de B. Olha para o ângulo beta. Onde está beta? Beta é o ângulo entre a hipotenusa e este lado que eu chamei de lado A. Eu posso falar também o seguinte, o lado A é o lado oposto, o cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado B, o cateto B, é o lado oposto ao ângulo beta. Veja, se o lado B é o cateto oposto ao ângulo beta, eu posso falar que esse lado A é o lado ao lado. Ah, que horrível, né? Tem uma palavra que a gente usa, adjacente. Adjacente significa ao lado, exatamente ao lado. Então o ângulo beta, ele é formado pela hipotenusa e por um lado adjacente, um cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O lado ao lado, o cateto ao lado do ângulo beta. É o lado que eu chamei de A. Quem que é o cateto adjacente? O cateto ao lado do ângulo alfa. É o lado que eu chamei de B. Gente, esses nomes eu escolhi, tá? Então, ângulo alfa, ângulo beta, aqui eu não posso escolher nome, é um ângulo de 90 graus. Ele é a marca do triângulo retângulo. E eu quis chamar o lado oposto, o cateto oposto ao ângulo alfa, eu quis chamar de A. E eu quis chamar de B o ângulo oposto a beta. O que é importante aqui são os nomes. Por favor, ó, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, não há negociação. Só existe uma hipotenusa num triângulo retângulo. Aí sobram dois lados, A e B. Quais são os nomes? Em relação ao ângulo beta, o lado A é lado adjacente, é cateto adjacente. Em relação ao ângulo alfa, o lado A quem é? É o lado oposto ao ângulo alfa, é o cateto oposto ao ângulo alfa. E o lado B, o cateto B, em relação ao ângulo beta, é o cateto oposto ao ângulo beta. O lado oposto ao ângulo beta. E em relação ao ângulo alfa, o lado B é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, hipotenusa e catetos. Cada cateto
pode ser cateto oposto ou adjacente. Por quê? Ele vai ser oposto a um ângulo e adjacente a outro, tá bom? Tendo dito isso, eu vou pedir para vocês assistirem este episódio de novo para ir para o próximo. Me acompanhe.